A paz do Senhor a todas as igrejas, a paz do Senhor, irmã Tetê, boa noite. Venho mais uma vez contar um sonho que eu tive mês de outubro. Isso foi no mês de outubro. Então andava pela estrada e vi uma criança, estava para ser reapitada. Só que eu salvei aquela criança e entrei com ele nos atalhos, uma quinta assim grande de milhos. E perguntei quem é a mãe daquela criança. Só que a mãe daquela criança não quis aquela criança. Ela disse que não, deixamos essa criança aí para ser vendida. E eu fiquei assim, mas como é que uma mãe vai vender o filho? Entreguei para a família da moça. A família da moça também disseram a mesma coisa. Essa criança deixamos ali para lhe vender. E eu disse, comecei a clamar por Deus. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia dessas mães que vendem os seus filhos, Pai. Tenha misericórdia, oh Deus. E elas olharam para mim e começaram a sorrir. E eu fiquei aí a clamar. Depois saí da estrada, continuei com a mesma estrada. Comecei a andar, a caminhar nas estradas. De repente eu vi uma cidade assim com os prédios grandes, alto mesmo. Média de 20 andares. E lá eu disse, esses prédios são muito altos. E vi, Deus me mostrou as bandeiras de várias nações. De várias nações mesmo. Muitas bandeiras de várias nações. E quando olho novamente para os prédios, vejo a Mamã Tetê. Eu fiquei admirada pela altura que eu vi a Mamã Tetê. Eu vi a Mamã Tetê na altura do prédio. Meus irmãos, imagina o prédio é mais de tipo, aquele prédio nem talvez de 30 andares, porque era muito comprido e grande. A Mamã Tetê estava no tamanho daquele prédio, mas a Mamã Tetê estava toda feliz ela pôs um fato de pano, de todo o traje africano, e aqui na cintura também amarrou pano. A Mamã Tetê começou a sorrir, começou a olhar para o céu, começou a sorrir. Eu disse, olha, a Mamã Tetê está feliz. E a Mamã Tetê de pé naqueles prédios, no tamanho daqueles prédios, estava de pé. Ele não estava em cima do prédio, não. Ela estava no chão, mas estava na altura do prédio. E as bandeiras subiam, as mesmas bandeiras que Deus me mostrou primeiro. E quando a Mamã Tetê estava ali de pé no prédio, as bandeiras subiam pela cabeça da Mamã Tetê. Até na cabeça não, subiam assim ao lado. A Mamã Tetê estava de um lado, não era muita distância, até passou de 1 metro. E aí as bandeiras subiam do outro lado, vinham uma por uma, várias bandeiras de muitas nações. E eu só estava olhando, eu disse, olha, a Mamã Tetê tão linda, a Mamã Tetê está feliz, mas está muito grande. A Mamã Tetê não é essa altura é muito grande para a Mamã Tetê. E eu comecei a me alegrar, eu disse, eu nunca vi a Mamã Tetê nessa altura. E as bandeiras subiu, eu disse, e essas bandeiras que estão a subir, que estão vindo uma por uma? E depois Deus estava para me mostrar mais algo. Só que, como eu estava dormindo no lugar onde as pessoas entram, de repente entra uma criança e eu tinha que me espantar. Deus estava para me mostrar mais outra coisa que estava no lado esquerdo. Não sei o que era, só vi o brilho, Vi uma coisa assim resplandecente. Quando tento para olhar naquele brilho para fixar, aí também me espantei. Eu não sei, né, se Deus estava a mostrar que lá no Monte Santo, eu não sei, né? Talvez no Monte das Nações, por isso que se chama Monte das Nações, lá vai aparecer muita gente de várias nações. E nós já estamos a ver aqui em Portugal, já tem grupos que estão a sair das suas nações porque estão a ser perseguidos. Eu, domingo antepassado, me encontrei com uma irmã que estava a ver, não sei se é da China, se é da onde, fugiu da sua terra porque estavam a ser perseguidos lá na sua terra. Não querem cristianismo, só querem muçulmano. Não querem aquele que adoram a Deus. Quem adora a Deus é ser matado. Então só querem mesmo a única igreja que os muçulmanos. Então elas fugiram, ela e a sua filha, mais outro grupo estão aqui em Portugal, assim, estão a se preparar para irem para a França, para irem ficar para a França. São muitos que estão a sair das suas terras, estão a fugir. E é capaz que nós lá em Angola podem receber também esses povos para virem cultuar aí. Então Deus só estava a mostrar as bandeiras que vai de várias nações, que essas mesmas nações são nações que vão vir, não sei, nessa já é só o meu pensar.
São essas nações, se calhar essas pessoas vão vir habitar ali quando se aperceberem que Angola tem esse monte das nações, monte das maravilhas, eles vão vir habitar ali. Em nome de Jesus. Esse é o sonho que eu tive. A mamãe Tetê é uma mulher grande. Oxa, admirei com a altura da mamãe Tetê. Minha mãe, você é grande. Ontem ainda vi um prédio assim tão grande, eu fiquei assim de pé a olhar no prédio, quando eu estava aí no monte, fiquei assim a olhar para o prédio, eu disse, esse prédio aqui é a altura da mamãe Tetê. Mamãe Tetê, eu lhe vi no tamanho desse prédio. Glória a Deus. Esse é o sonho que eu tive, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ficam na paz todos os irmãos, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Meus irmãos, eu sou a irmã Cristina Isabel, vivo cá em Portugal. Estou a fazer este áudio contando o meu testemunho, contando as maravilhas de Deus, das luzes das nações na minha vida, o quanto Ele tem feito por mim, meus irmãos. É só vitória em nome de Jesus, é só vitória. Eu vivo de vitória em vitória, de milagre em milagre, Pai. Irmãos, Deus tem sido uma bênção na minha vida. Deus tem me abençoado muito através da sua serva, que é o nosso Moisés na terra. Esta mulher que Ele levantou, a mamãe Tetê, que tem intercedido dia e noite por nós, que tem intercedido por nós. Oh, meus irmãos, é uma bênção. Deus seja louvado na vida da nossa mamã. Deus seja louvado. Como os irmãos sabem, eu não estou em Luanda, eu vivo cá em Portugal. Estou cá em Portugal já a caminho de 4 anos. E não foi fácil, não foi fácil. Eu vinha sempre em Portugal, mas de passeio, nunca me passou pela cabeça vir viver cá um dia. Mas depois, as coisas, do jeito que as coisas estavam no nosso país, as coisas foram degradando cada vez mais. Então, eu tinha uma fábrica de bolos em Angola, tinha uma pastelaria, eu trabalhava com a Shoprite, mas depois, com meu marido faleceu, as coisas começaram a esmoronar, nada dava certo, a pessoa fazia de tudo, não dava certo, pega aqui, pega aí, vira aí, nada funcionava. É assim que eu decidi largar tudo, vender tudo e vir-me embora para Portugal. E vir para Portugal, e assim foi. Estou cá em Portugal. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu tive que fazer, prontos, como toda a gente faz, que emigra, né? É tentar legalizar-se, que não foi fácil. Não foi fácil, irmãos. Dei entrada do processo, da minha documentação. Olha, aquilo era sempre aguardar um documento que a pessoa entrega, pedem 2, 3 vezes, a pessoa sempre a mandar os mesmos documentos que eles pedem, sempre, até que eu descobri a mamãe Tetê, até que eu encontrei a mamãe Tetê. Eu consegui localizar a mamãe Tetê pelas redes sociais, através do Facebook. Eu vi a mamãe Tetê no Facebook e lá vinha o número dela de telefone. Então eu disse, não, deixa-me tentar ligar para esta serva de Deus. Olha, irmãos, mal liguei para ela naquele dia, liguei, tentei. Graças a Deus a mamãe atendeu-me logo, conversamos, atendeu-me muito bem. Lá eu expus a minha situação. Ela disse, minha filha, vamos orar. Então, daí em diante, eu dizia, quando ligasse, mamãe, ajuda-me em oração. O meu documento até agora não sai, já dei entrada, o meu documento não sai. Ela só dizia, minha filha, tenha calma, vai sair, confia só nesse teu Deus, teu documento vai sair.
Então eu confiava nas palavras da mamã, sabia que ela estava a interceder, eu também orava. Eu pedia, eu dizia, mamã, documento até agora nada, minha filha, é tudo na hora de Deus, é tudo na hora de Deus, não é na nossa hora. Olha, com muita calma, muita paciência, meus irmãos, quando eu menos esperava, estava a receber o documento cá em casa, na minha casa. Eles vieram trazer a casa. Olha, fiquei tão contente que os irmãos não imaginam. Depois eu vi, mas o meu filho tinha ficado em Angola. Eu disse, mamãe, o documento saiu, eu agora estou cá em Portugal sozinha, quero que o meu filho também venha cá para Portugal. Ele está lá em Angola, está nesse processo do visto, já deu entrada do passaporte, mas até agora também o visto dele não sai. A mamãe sempre a me encorajar, ele vai vir, vão lhe dar o visto, ele vai vir, vão lhe dar o visto. Quando ele me disse, mamãe, já recebi o passaporte, me deram o visto, fiquei muito contente. Eu disse, mamãe, ele está a vir no aeroporto. Então, há pessoas que vêm, não deixam entrar, ficam a fazer uma série de perguntas. E depois se vê que a pessoa fica a gaguejar, não consegue responder. Eles vêm através das perguntas que eles vão fazendo. Então, uns perguntam se está a trazer dinheiro, quanto é que tem dinheiro. Muita gente às vezes regressa mesmo no aeroporto. A mamãe disse, não, fica calma, minha filha, ele vai passar, vai correr tudo bem. Até o dia que ele disse, mamãe, chego no dia X. Olha, fui logo cedo no aeroporto esperar o meu filho. Quando vi o meu filho mesmo saiu, passou a imigração, eu não estava a acreditar. Eu, no meio daquelas pessoas, eu gritava, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É verdade, É uma bênção, é vitória, irmãos. É vitória. Eu conto esse testemunho, eu dou esse testemunho para encorajar os irmãos, para dizer aos irmãos que não temam, para dizer aos irmãos que é somente crermos que tudo acontece. Se os irmãos estão nas luzes do Monte das Nações, continuam, permaneçam, que estão no lugar certo. É tudo na hora de Deus, mas que as coisas acontecem, sim, Senhora, porque o nosso Deus é um Deus zeloso que cumpre com a palavra dele. É só vitória, irmãos, é só vitória em nome de Jesus, é só vitória mesmo. Quando a mamãe diz que vai dar certo, quando a mamãe diz que vais conseguir, não tema, não duvidam, irmãos, vai conseguir mesmo. Eu ouço testemunhos de irmãos também, mesmo no monte, dos irmãos que vão ao monte, a dizer que Deus operou na vida deles, na área da saúde, irmãos que apareceram aí doentes, que estão bem, estão curados, estão sarados, tudo em nome de Jesus. Graças a Deus, bem haja nossa mamã Tetê, que Deus abençoe rica e poderosamente esta mulher, que continua a lhe usar mais e mais, que continua a lhe capacitar, ela e os ministros que lhe rodeiam. Deus seja louvado na vossa vida, meus irmãos, Deus seja louvado nas vossas vidas, meus irmãos. É verdade, este é o meu testemunho, Eu dou graças a Deus por estar neste lugar, graças a Deus por ter encontrado as irmãs das luzes das nações. É verdade. Deus seja louvado mesmo. Sou inteiramente grata a este Deus das luzes das nações.
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Esse é o testemunho que eu tinha para dar. Esse é o testemunho. E mais testemunhos hão de vir. E mais testemunhos hão de vir, porque nós só vivemos de vitória em vitória. É verdade. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, meus irmãos. Amém. Bom dia, Mamã Tetê. Bom dia, o povo da igreja. Bom dia, o povo do Monte das Nações. Eu sou aquela senhora que apareceu lá. Eu vivo na Noruega, apareci lá no mês de julho e fui com a minha irmã. E antes de eu ir neste monte, comecei a ver os vídeos da Mamã Tetê e aí pedi orientação ao Senhor. Orei muitas vezes para que o Senhor me revelasse se eu pudesse pôr os meus pés aí no monte. E depois de um tempo, Deus me mostrou, quando estava já na altura para viajar para Angola, Deus me mostrou que eu estava num monte muito grande e que aquele monte era prata, mas prata brilhante. Aquela prata mesmo que brilha, que a pessoa tem medo até de pôr os pés. E com uma chuva muito forte que eu não conseguia descer, porque até por onde eu descia havia prata. Eu nunca vi aquela prata, nunca vi. É uma prata muito brilhante. E que esta prata, tive medo, meu Deus, tive medo, minhas irmãs. É por isso, quando vocês estão a subir aquele monte, não sobem com maldade. Não sobem com fofocas, não sobem com ironia, estar a desdenhar uma irmã ou um irmão, porque entrou roto, não está bem vestido. Não! Aquele monte é sagrado, minha irmã, o que eu vi, eu nunca tive essa visão. E mesmo assim, cheguei lá em Angola, por causa dos meus irmãos que me desviaram para visitar fulano, cicrano, não consegui chegar muito cedo lá no monte. Fui já na véspera de voltar para a Noruega, depois das minhas férias acabarem. Minhas irmãs, fiz lá o meu propósito, não fiquei lá muito tempo, mas Deus também me mostrou, me revelou, Deus me respondeu. E por isso, meu Deus, minhas irmãs, eu estou muito grata de eu pôr lá os meus pés, tive oportunidade. E agora eu já sei, quando eu vou para Angola, a minha intenção é para ir lá. Mas com santidade, aquele temor que Deus me mostrou. Minhas irmãs, não brinquem com as coisas de Deus, porque de Deus não se zomba. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse testemunho é para todos os irmãos que estão lá. Principalmente as senhoras, às vezes quando a Mamã Tetê está a orar, ou está a falar com ela, fica a olhar fofoca. Isso é errado diante de Deus. Se vocês não têm temor nem medo de Deus, então não sei de quem vocês vão ter medo, minhas irmãs. O caminho é só um. Essas vaidades, essas ironias, nós não vamos levar a lado nenhum, minha irmã. E se você continuar nisso, nunca vai ver nada que é de Deus, nem Deus vai te revelar. Por isso esse testemunho é para vocês, minhas irmãs. Porque eu não vivo aí, mas ouvi isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Mamã Tetê. Obrigada, minha mãe. O que eu vi não é mentira, não. O que sai da tua boca, que Deus fala contigo e transmite, não é mentira. É verdade. As pessoas não estão a querer submeter às ordens de Deus. Só estão a pensar em igreja e ir ouvir, o oró saiu, ir ouvir, o oró saiu. Não é isso. A santidade é mais do que isso, minhas irmãs. Vivam na justiça. Vocês têm sorte porque vocês estão aí e tem uma mulher de Deus que vos transmite. Nós estamos aqui longe, onde são países que as pessoas só confiam nos seus bens, confiam naquilo que têm, não conhecem nada de Deus e fazem tudo o que quiserem. Nós estamos aflitos aqui. Se a gente não tiver dinheiro para viajar para ir a Angola, encontrar uma mãe como a Mamã Tetê, então a gente está mal. Estamos mal, perdida mesmo estando na Europa.
em nome do Senhor Jesus, porque aqui tem pessoas que estão a chorar espiritualmente e gemerem. Amém? Esse testemunho é para vocês, minhas irmãs.